Então, abra suas Bíblias. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Ok? Atos, capítulo 19, versículo... Nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Vamos ler todos, é um texto bastante longo, mas nós vamos aí, vou querer crer que os irmãos leiam em casa, tá bom? O capítulo 19 e o 20 de Atos, que vai lhe ajudar muito a respeito da organização da igreja de Éfeso. Eu não vou ler todos, vou ler apenas alguns, depois nós vamos destrinchando aí com vocês, tá bom? Então, qual é o tema que eu escolhi com vocês nessa manhã aqui? Esse daqui que eu vou apresentar. Ok? É isso? Então, esse é o tema, Dona Joana. Agora sim dá para ver, né? Esse é um dos temas, é um dos assuntos aí que nós vamos tratar com vocês. Embora a gente vai fugir basicamente do que está escrito lá, de toda a configuração, mas essa igreja é marcada por esse tema, que você vai encontrar na carta de Apocalipse. É a única carta do livro do Apocalipse que é dirigida a uma igreja, da qual Paulo fundou, né? Então, uma delas é Éfeso, que diz lá, abandonaste o primeiro amor, coisa do tipo. Então, a igreja de Éfeso é esse tema aí. A igreja do primeiro amor. Eu peguei essa imagem, que é real, lá da cidade de Éfeso, que existe. Então, se os irmãos aí tiverem um dia chance de visitar a Ásia Menor, você fica na Turquia e você quiser conhecer esse local aí, é basicamente isso daí. Como vocês podem ver, isso é uma avenida, irmãos, chiquérrima, lindíssima, que existia na época dos apóstolos, tá bom? A cidade de Éfeso era uma das principais cidades do mundo. Então, na época da configuração do Novo Testamento, ou seja, dos textos escritos, essa cidade existia aproximadamente 200 mil pessoas viviam aí. O que para o mundo daquele tempo era uma mega cidade, né? Comparada a Londres, Tóquio, Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Era uma cidade enorme para a época. Mas vocês podem ver que era uma coisa... Isso é mármore, tá bom? Isso não é pedra qualquer não, isso é mármore. Uma avenida construída de mármore. Então ela se dirige até um porto que foi assoreado pelo tempo, e não existe mais, mas era um rio que desembocava e tinha um porto chiquérrimo no qual essa avenida aí dava. Então, se você for visitar a região hoje, você pode chegar e conhecer esses locais aí, especialmente nessa época do ano, né? Julho, agosto, setembro, é um bom mês para quem vai visitar essa região. Você pode conhecer esses locais aí, fenomenal. Quem já foi lá acha que é muito lindo, tá bom? Porém, ela só existe como escombro. A cidade de Éfeso não existe mais, mas era uma cidade enorme e as construções demonstram a importância que a cidade tinha, tá bom? Então, Atos capítulo 19, a partir do versículo 1, vai mostrar aí o início da igreja, né? Atos 19, 1, vai mostrar o início da igreja. E é bem bacana. Eu vou apenas citar alguns textos bíblicos, irmãos. Não vamos ler exatamente a história da organização da igreja, que não é a função da IBD. Tá bom? A escola dominical não é para ler versículo bíblico. Tem irmãos que vai pregar e vai ensinar e vai dar um ensino bíblico, ele lê 500 versículos. Não é para ler, irmãos, tá bom? Eu já vou avisando para os irmãos. No dia que você for pregar ou ensinar nessa igreja aqui, você lê no máximo 2 versículos. E os irmãos que lêem a Bíblia em casa, entendeu? Não é para ficar lendo aqui na igreja, ler aqui na igreja. Tá? Então, o irmão pode citar o texto bíblico aqui, acolá, e aí a pessoa vai expandindo, tá bom? Aqui é para a gente debater o assunto e explorar o que está escrito. Se for para ler, então eu leria o Salmo 119. A gente começava de manhã e terminava às 6 da tarde. Ok? Então, o Salmo, a cidade de Éfeso era uma cidade importante. Aí diz aí o versículo 1. Vamos ler juntos aqui? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Até aqui. Aí começa a história. Então, Paulo estava na região de Corinto, lembra que nós estudamos no passado? Depois ele foi para uma região montanhosa, provavelmente a pé, né, ou a cavalo, ou algum tipo de animal, que é uma região montanhosa, muito difícil de atravessar. Ele chegou à cidade de Éfeso, né? Essa região de Éfeso, dessa cidade aí magnífica, né? Era uma potência econômica, era uma potência cultural, era uma potência religiosa, essa cidade. Tá bom? Era uma potência mesmo.
tá? Pelos escombros que você vai buscando e pesquisando e olhando os livros de compêndio, você vai vendo que era uma potência mesmo a cidade. E ele encontrou um grupo de discípulos lá na cidade de Éfeso, né? Que é uma história assim, muito estranha. Eles eram crentes, eram discípulos, mas eles só conheciam o batismo de João e não tinham qualquer outra instrução. Né? E aí, se os irmãos lerem aí o texto, vai dizer que Paulo, então, conversa com ele, dialoga com eles e percebe que eles só têm o batismo de João. A orientação de João não tem nada a respeito do Espírito, não tem nada sobre outras orientações detalhadas a respeito da fé. Então, tudo indica que foram pessoas que ouviram João Batista lá atrás, antes da morte de Jesus, e viajaram, se desligaram, foram para outras regiões e acabaram ficando, né, remotamente isolados. E aí Paulo, com autoridade apostólica, chega lá e começa a inquirir, perguntar para eles e tal. E aí vem, Paulo ensina para eles são batizados, cheios do Espírito Santo. Paulo impõe as mãos sobre eles e eles falam em línguas, para testar a autoridade apostólica. Não é atestar que a pessoa era um homem de fogo e que falava outras línguas. Na verdade, é para testar a autoridade apostólica, que Paulo está ali como um apóstolo do Senhor Jesus, orientando aqueles discípulos. Esse é o motivo. Então você leia o capítulo 19, que vai terminar assim. E eles falam em línguas, e eles profetizam, depois que Paulo os batiza e impõe as mãos sobre eles. Ou seja, Deus está dizendo, a igreja está debaixo dessa autoridade desses apóstolos e de mais ninguém. É por isso que esse texto está aqui, ok? Foi o tema da minha tese no seminário, foi esse texto aqui. Quando eu terminei o seminário de Brasília, eu escrevi 100 páginas baseadas nesses versículos aí, até o 9. Eu quase morri, tá bom? Para poder escrever o texto aí. Até o versículo 7, na verdade, né? Aí vamos dar continuidade. O que aconteceu depois que Paulo batizou esses discípulos? Vem o versículo 8. Durante 3 meses, diz lá, né? Capítulo 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, como de costume, né? Ele fazia isso, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então Paulo, como de praxe, se dirigia a uma sinagoga que havia lá nessa cidade. Toda cidade importante tinha um grupo de judeus, e ele foi lá como judeu e falava grego, né? Falava hebraico, falava grego, falava latim. Ele se dirigiu a esse local e ele então dialogou com essas pessoas. Mas olha o que aconteceu, como sempre, versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, o caminho aqui é a fé evangélica, né? Diante da multidão, o que Paulo fez? Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, que era uma escola provavelmente de um filósofo, de um homem inteligente, e que ele não tinha uma inclinação contra o evangelho. Então Paulo parece que alugou o local, né, dialogou com esse Tirano, essa escola de Tirano, e lá ele passou a ensinar os discípulos. Os crentes que existiam na cidade de Éfeso iam até aquele local onde Paulo os ensinava, né? E aí vai dizer o quê? Versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Então ele não ficou preso apenas àquele grupo, né, de judeus da sinagoga, mas também a todos os habitantes da cidade. E como a cidade era uma cidade que interagia com o mundo e com aquele mundo asiático ali, né, Ásia Menor, Paulo então divulgou. Um local era conhecido, a escola de Tirano, provavelmente um local de ensino filosófico. Paulo fez uma mistura ali com esse tal de Tirano, né? Ou ele estava vivo, ou o nome da escola era dado a ele, e Paulo então utilizou aquele local para ensinar a Escritura durante 2 anos aqui. Mas na verdade ele vai ficar 3 anos. Então o ministério de Paulo, o maior ministério que o apóstolo Paulo teve, foi nessa cidade de Éfeso. Foi lá que Paulo ficou aproximadamente 3 anos. Lucas está relatando aqui que ele ficou 2 anos aqui. Mas no interagir é 3 anos. Ele vai dizer mais à frente, que eu vou ler para vocês. 3 anos é o local onde o apóstolo Paulo mais tempo ficou. Ele ficou mais tempo em todo lugar, nesse local chamado Éfeso. Então é aí que ele vai escrever talvez a carta, uma das cartas mais densas e mais profundas que tem, a carta de Efésios, que nós vamos ler um pouco mais adiante. Para os irmãos perceberem aí a firmeza e o interesse que Paulo tinha por essa cidade. E ele plantou essa igreja aqui também com muita dificuldade. Ok? Vamos em frente aí, antes que eu esqueça aqui a minha. Então, sobre essa igreja, nós temos o começo, o meio e o fim. Interessante que essa igreja, irmãos, aqui, é uma das poucas igrejas que você vê o início dela, você vê o desenrolar dela, mas também provavelmente você entenda que ela também teve um fim. Né?
Você não sabe o que aconteceu com a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, né? Dos Tessalônicos, dos Colossenses. A gente não sabe exatamente, mas essa aqui você sabe. Por quê? Porque quando você vai lá no livro do Apocalipse, diz lá a situação em que a igreja estava 40 anos depois da morte de Paulo. Então você tem o começo sobre a igreja, né? Você tem o começo dela, você tem o meio dela, que é o período em que Timóteo e talvez João trabalhou na igreja. E depois você vê o fim dela, que é quando o autor, quando João escreve o Apocalipse, diz: olha, tenho contra ti o quê? Que abandonaste o primeiro amor. Já mostrando que a igreja estava em decadência. Não em decadência teológica, mas em decadência de comportamento mesmo, de caráter. E aí ela já tem. E no ano 431, qualquer irmão aí que tem internet pode pesquisar, houve um concílio nessa igreja. Ou seja, 300 anos depois do apóstolo Paulo, houve um concílio nessa igreja, um concílio católico, né? Um concílio cristão da época, 431. O concílio foi realizado numa igreja chamada de Santa Maria, mostrando que a igreja perdeu totalmente a dimensão apostólica dela. Porque a igreja no qual foi feito o concílio é chamada de Igreja de Santa Maria. Onde que você encontra Maria no livro de Atos? Ou nas cartas? Então a base eles jogaram fora. Eles perderam a base apostólica e foram se metendo com outras situações, né, que vai dar problema na igreja, até hoje dá. Então, 300 anos depois de Paulo, a igreja já está totalmente em outra linha, abandonaram o ensino apostólico e se apegaram ao misticismo. Coração de Maria, o sagrado coração de Maria, os anjos, né, o menino Jesus e coisa do tipo, por aí vai. Né? Então, não, é em outro local. O Jorge é Capadócia, né? É um outro, é ali próximo, mas não é o mesmo. Sim, a ideia de Jorge, lutou com o dragão, é misticismo puro, que vai ser condenado pelo próprio concílio dessa cidade aí, né? Mas até hoje existe. Né? Aqui no Brasil é ligado aos movimentos de candomblé, mas na Ásia Menor, Jorge é tido como um santo mesmo, né? Que não tem nada a ver com a história. Okay? Na verdade, ele era um soldado romano. Né? Ok, pessoal? Então é disso que nós estamos falando aí. Então você tem o começo. Qual é o começo? Tá aí o texto bíblico. Os irmãos estão anotando? Estão observando? Depois, se quiser, eu envio para você. O começo, com Paulo. Atos, capítulo 9, capítulo 19, versículo 1 ao 12. Paulo chega na cidade. E ele estabelece a igreja, ele funda a igreja ali. O meio da história dessa igreja é de Timóteo. Se você pegar a carta de Timóteo, você vai dizendo, Paulo diz assim, eu peço, no fim da vida de Paulo, eu peço que você se mantenha ou fique aí em Éfeso e ensine algumas pessoas a não se desviarem do caminho. Então Paulo, Timóteo, seu companheiro, que é seu pupilo, e depois, possivelmente, João vai ser o pastor dessa igreja de Éfeso, ok? Vai ser o pastor dessa igreja. Então vai durar esse ensino aí até a morte de João, que é provavelmente no ano 90 da nossa era, é o meio da igreja, de Paulo, que morreu nos anos 60, até os anos 90, né, 30 anos, quase 40 anos, é o meio dessa igreja. E o fim dela, você vai encontrar aí uma menção do apóstolo João escrevendo, né, a carta dizendo que a igreja abandonou o primeiro amor, ou seja, que a igreja tinha muita firmeza doutrinária, muito apego estético nas coisas, mas tinha abandonado o primeiro amor, que nós vamos tentar descobrir qual é o primeiro amor hoje. Nós só vamos sair daqui quando descobrir qual era o primeiro amor, se a gente não sai. Tá bom? Então era mais ou menos, basicamente, o fim da... Então você pega a igreja, o início da igreja, o meio da igreja, o desenvolver da igreja e o declínio dela. Tá? Isso para quê? Para nos ensinar alguma coisa. Para nos ensinar alguma coisa. Vamos lá. Então, você vai ver aí o fim, o fracasso, que foi de forma lenta, gradual, sem data. Nós não sabemos quando a igreja realmente caiu. Né? Quando o livro de Apocalipse diz, lembra de onde caíste. Então a igreja caiu. Ok? Não sabemos, mas foi de forma lenta. Ela não amanheceu o dia caída. Abandonou o primeiro amor, mas foi gradual. Foi devagar, mas por etapas. Até chegar na época, então, no 400, a igreja já está totalmente romanizada, né? E adorando Maria, com imagem de Maria, com viagens místicas para Jerusalém e coisa do tipo. Tudo isso que nós temos hoje aqui já tinha nessa igreja. 300 anos depois do apóstolo Paulo. Ou depois de João, né? Que até João está vivo lá, ele está firme lá, né? Não permite. Ok, irmãos? Os irmãos perceberem que a gente passa batido na história e não percebe esses detalhes aí.
Então, com certeza foi o quê? Foi o cumprimento das palavras do apóstolo Paulo, as palavras apostólicas. O que aconteceu foi o cumprimento que ele disse. Ele tinha avisado, ele tinha dito. Tá bom? Que é o que nós vamos tentar aqui com os irmãos aqui ver o que nós fazemos com aquilo que nós já sabemos. Certo, Solijane? Uma coisa é saber, outra coisa é o que eu faço com o que eu sei. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, você sabe? Eu sei que a Bíblia é a palavra da verdade, você sabe? E o que a gente faz com ela? Na prática, no meu dia a dia, no meu agir, no meu interagir com a igreja e com o mundo, como que eu faço? Essa igreja vai nos ensinar. Aí está aí no texto de Atos, eu até anotei para os irmãos nem ter o trabalho de abrir a Bíblia, está aí, ó. Atos 19, versículo 30 e o versículo 31. Olha o que ele diz aí. Vamos ler juntos aí? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. De vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar. Está vendo aí? No capítulo 19, da fundação da igreja, Paulo agora está passando, né? Ou seja, foi a última visita da segunda viagem de Paulo, no segundo circuito que Paulo fez. Na volta ele funda essa igreja e ele chama os apóstolos, os discípulos, os presbíteros da igreja e diz: olha, eu sei que depois da minha partida, pessoas entraram nessa igreja aí. Lobos vorazes que vão tentar destruir essa igreja. E Paulo está prevendo isso. Ele está dizendo isso. Né? Dizendo que alguma coisa pode acontecer com aquela igreja. Então, o que eu digo, o tema do nosso assunto aqui é, além da igreja Éfeso, a igreja do primeiro amor, o que eu faço, irmão Wellington, com o que eu sei? O que nós fazemos? O evangelho é a palavra de Deus? Sim. O evangelho é a vontade de Deus? Sim. E o que nós fazemos com isso? Na hora da gente decidir as nossas coisas, na hora de você realizar as suas coisas, como que você faz? Baseado no evangelho? Baseado na palavra de Deus? Descobrindo qual é a vontade, é isso? Porque se não é, nós vamos entrar pelo mesmo caminho de Éfeso. Vamos cantar, vamos adorar, vamos ter a doutrina, vamos ter um ensino consistente, mas vamos cair. Então, a história de Éfeso é um alerta para todos. Né? Essa cidade não existe mais, a igreja também não existe mais. O que ficou? Ficou Deus na sua sabedoria, deixou esse compêndio para a gente, ele gravou isso, ele escreveu, e ficou a mensagem para todos nós. Então, em alguma medida, eu e você somos um pouco dessa igreja de Éfeso. Embora eu não more em Éfeso, mas eu sou Éfeso. E o negócio é, o que nós vamos fazer com aquilo que nós já sabemos? Já aprendemos a palavra de Deus? Já ouvi? Imagine, irmãos, o privilégio que eles tiveram. Ouvir por 3 anos o apóstolo Paulo ensinando diariamente. Ele diz que noite e dia, com lágrimas nos olhos. Então, irmão, Paulo se dedicou a essa igreja. Paulo se dedicou muito a essa igreja, tá bom? E o que aconteceu? Nós vamos aprendendo aí com vocês. Não, isso é complexo daí, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir explicar. A irmã está perguntando que se é nessa fase aí que começa a ter uma divisão no cristianismo. Não tenho essa informação, se é nesse detalhe. Pode ser que tenha acontecido antes. Né? Tudo indica que veio acontecendo antes. Né? O problema todo é que o ensino apostólico ele ficou restrito às cartas. Né? E com o passar do tempo a igreja vai sendo assediada pelas questões externas, né? Misticismo e outras coisas que já existiam no Império Romano. Então os crentes, para fazer uma média com os governantes, as autoridades, eles pegavam isso. Então a igreja começou a aderir a vários adereços, né? Adereços dentro da igreja, estético e até de comportamento. E isso, obviamente, foi afastando a igreja. É por isso que lá na frente eles vão se reunir e vão dizer, olha, o que é mesmo escriturístico? Porque nós precisamos dar uma resposta. Aí eles tiveram então de decidir, olha, o que é a escritura é o que os apóstolos escreveram, ou alguém que viu o apóstolo e mais ninguém. E aquele ensino lá de que Jesus é só homem, não era Deus.
Nós vamos descobrir pela Escritura. Aí foram para a Escritura e perceberam que Jesus era homem e Deus. Então, quem tivesse fora disso seria excomungado. Os irmãos entenderam? Então, a divisão, você não dá para saber quando ela ocorre. Ela apresenta essas divisões nos concílios. Quando chega no concílio, tem um grupo de pastores e de bispos que acredita que Jesus é apenas homem, e outro diz que ele é apenas Deus. E tem outros que acreditam que é homem e Deus. Já está estabelecida a divisão. Né? É daí que vem o arianismo, né? É daí que vem sabelianismo. Por exemplo, os arianos são os testemunhos de Jeová, né? Acreditam que Jesus é um anjo. Ele não é um Deus, que ele não é Deus, ele é um anjo. Então, no ano 300, 400 já tinha isso dentro da igreja, que veio de fora. Qual foi a resposta das autoridades da igreja? A Escritura. Então, foi a Escritura que salvou a fé. O ensino apostólico. Tá? Então, não foi um bispo que defendeu a igreja. As pessoas acham que foi Constantino que salvou a igreja. Não foi. Foi a Escritura. Bom? Não foi um bispo, uma autoridade ou qualquer rei que apresentou no ano 300, 400, 500, até realmente apareceu o termo romanismo, né? O primeiro papa, a partir do ano 500, já tinha um papa chamado Leão. Imagina um pastor chamado Leão. Né? O papa quer dizer pai, meu papai. Né? Imagina o pastor da igreja. Como é o seu nome? Leão. Um nome valente, não combina com os apóstolos. Né? Então a igreja católica, ela mantém esse título. Como que é o nome da igreja católica? Alguém sabe? Igreja Católica, Apostólica, Romana. Vamos ver. Ela é católica? Provavelmente sim. Ela é apostólica? Não. Não é. Então é só um título. Católica, Apostólica, Romana. Ela é romana? É. Agora a igreja é romana? A igreja da Bíblia? Não. Ela é apostólica, ou seja, geral, universal. Eu não posso usar esse termo por causa da igreja universal. Mas ela é universal? O termo que aparece é universal? Sim. Ela é apostólica? Se não for apostólica, não é igreja. Se não for apostólica, irmão, se não estiver baseada nos apóstolos, você pode cantar, chorar, dar dinheiro, dançar com gelo seco, polidense, não é igreja. Só é igreja se for apostólica. Então o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela deixou o ensino apostólico e vai se afundar. Tá bom? E aquela mega igreja daquele apóstolo tal. Não é, irmão. Só se for na Escritura. Se não tiver na Escritura, se não tiver baseado na Escritura, você pode fazer o que for. Ela não é apostólica, porque a igreja apostólica é baseada no ensino dos apóstolos e de ninguém mais. Ok? Então tá aí. Paulo, o que foi que o apóstolo Paulo fez quando chegou na cidade de Éfeso? Ele separou os discípulos que ele mesmo, né, Deus tinha dado para ele, passando a discorrer nessa escola chamada de Tirano, que eu acabei de explicar para vocês, que era provavelmente um local de um filósofo, ou de alguém que tinha uma dimensão de conhecimento, e ele tinha alguma inclinação e permitiu, e o apóstolo Paulo fez uma parceria aí, usou o espaço de ensino lá para ensinar essa igreja. Por 3 anos, está aí no capítulo, você pode confirmar, tá bom? Olhe na sua Bíblia, no capítulo 20, versículo 10, diz que ensinou com todas as suas forças, noite e dia. Foi o modus operandi que Paulo utilizou, foi a atitude de Paulo para com a igreja dos Efésios, tá bom? Então a igreja de Efésios foi a igreja que mais teve o privilégio de ouvir um apóstolo. Foi a igreja de Éfeso. Então eu vou caminhar aqui para umas lições, e nós vamos então com vocês debatendo aqui. Primeira lição. O que fazemos com o que nós já sabemos? Lá na igreja de Éfeso, o que tinha lá? Eles foram ensinados, eles foram admoestados em todas as coisas. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Deles terem sido, Lucas, ensinados, admoestados em todas as coisas. Por 3 anos, pelo próprio apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos. Embora ele diga que ele é o menor, mas ele é o maior. Qual foi o resultado? Quando você chega no livro de Apocalipse, numa carta que foi enviada ao pastor, né, provavelmente ao pastor da igreja, né, lá demonstra que eles tinham o quê? Que eles tinham obras. O próprio Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço a firmeza da tua perseverança e eu sei que você passa pelas provas sem esmorecer. Então o Senhor firma a igreja e confirma o que eu já falei para vocês. Teologicamente, eles eram firmes.
Ele estava apegado ao cuidado ali, ó, não deixava nenhum estranho entrar. E até mesmo as pessoas que se diziam apóstolos não passavam lá, porque eles sabiam quem era Paulo. Então, o texto diz lá, conheça as tuas obras, a tua perseverança, e que você passa, o que você passava, né, pelas provas sem esmorecer. No livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 até o 5, 6 ou 7, você vai encontrar isso daí. Tá bom? Então, é o que nós fazemos. Então, o que eles fizeram com o entendimento? Eles aplicaram, muitas das coisas que o apóstolo ensinou, eles aplicaram. A firmeza. Olha, irmãos, se tem uma coisa que você tem que ter, é o que essa igreja tinha. Perseverança. Obras, cuidado mutual. Eles tinham todo esse aparato que a gente luta para ter hoje. Então, o resultado do ensino apostólico foi profundo e foi permanente. Nós não sabemos quando é que a igreja começa a declinar, cair espiritualmente, moralmente, e vai abandonando o que ele chama na frente de primeiro amor. Nós não sabemos. Mas até aqui, o próprio autor do Apocalipse diz que essa igreja era firme. Firme. Então, eu rogo a vocês, irmãos, não basta vocês conhecerem a Bíblia, não basta você ouvir a palavra, ou ouvir sermões, ou cantar, ou contribuir, ou fazer isso ou aquilo. É o que nós fazemos na prática com essas coisas. Como que isso entra na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas? Como que nós resolvemos as nossas coisas com a palavra de Deus na mão? É o que está acontecendo hoje. Na igreja, o cara é crente, é louvor, é adoração, é crentão, é crentona. Aí na hora que as coisas acontecem de verdade na vida real da pessoa, ele corre para trás. Ele tem medo de dizer, olha, isso aí é anti-Deus. Isso aí é anti-santificação. Isso aí é um assinte. Ele tem medo. Ok? Então a igreja de Éfeso, nesse caso, é um modelo para a gente. Eu conheço as tuas obras. E ele diz, eu sei da tua perseverança. Eu sei que você passa pelas provas, pelas provações, sem abrir mão. Mas isso não é o suficiente. É o que nós temos que fazer. O problema é o passo seguinte. Até aí a gente faz. No Brasil, poucas igrejas são assim. Poucas igrejas no Brasil são assim. Firme, perseverante e agarrado ao evangelho. São poucas. A gente pensa que é muito, mas são poucas. É só você entrar numa igreja e ver o que ele prega. Não precisa você entrar. É só entrar no site da igreja. Aí você vai ver. Entra no site da igreja para você ver. A fanfarra que é. O pregador. Ou o pregador ele é brincalhão demais, né, com relação à questão da vida e da escritura, ou é fechado demais. Dá um sermão, uma pregação totalmente incompatível com aquilo que as pessoas compreendem. Eu estava até dialogando alguns dias atrás aqui com o Tiago sobre isso. Ou a pessoa vai demais para aquele lado lá, transforma a igreja num circo, ou então ele fecha e faz como a igreja católica na época medieval. Fazia missa de costa. De costa. As pessoas vinham à igreja católica, lá para a missa, no domingo, e o pastor dava as costas e fazia uma missa em latim. Latim. Né? Zum, zirugidum, ninguém entende. O povo falava inglês, francês, germânico, itálico, e o bispo ou o padre dando a aula, o culto, a missa em latim. Não tem como dar certo isso daí. Então, hoje acontece essa mesma distinção. Você vai, dependendo do tipo de pregador, eu não entendi o que esse cara está pregando. Não compreendi. Faz como um pastor amigo meu que disse que uma irmã ligou para ele e falou assim, pastor, tem duas coisas que eu não entendo na minha igreja. Aí essa irmã falou, pastor presbiteriano. Uma, pastor, é que o pastor da minha igreja, ele nunca aparece. É difícil ele aparecer na igreja. Ele só aparece no domingo. Na igreja. Ninguém vê o pastor. Ele é quase um pastor invisível. Lembra? O homem invisível? Então, ele é um homem invisível. Aí a segunda coisa, pastor, a irmã deletando o pastor da igreja dela para o outro pastor. Que não era eu, tá, irmão? Ainda bem. Que era o seguinte. Outra coisa é que quando ele prega, eu não entendo. Primeiro ele não aparece. Aí quando ele aparece, ele prega coisas que eu não entendo. É incompreensível. Que pastor, hein, irmão? Que coisa. Que é o que está acontecendo hoje. Ou o cara vai para esse lado, ou ele vai para o outro. Sempre vai ter essa distinção. Então nós precisamos tomar esse cuidado mesmo. Tá bom? Então a igreja de Éfeso, ela é esse modelo. Quem atesta isso não sou eu, não são os concílios, foi o próprio Deus que falou, eu conheço a tua firmeza, eu conheço as tuas obras, eu sei a tua perseverança, ok?
Então ele está dizendo isso para nós. Irmãos, eu já sei que você vai para a igreja, que você lê a Bíblia, que você leva em consideração a palavra de Deus, ok. E o passo seguinte? Vamos lá. Esse é o problema. Porque embora você e eu, nós possamos ter a Escritura na mão e dialogar aqui no domingo, pode acontecer o seguinte, um afastamento gradual da coisa mais básica e fundamental. Olha aí. Aí eu coloquei o seguinte, é algo tão íntimo, dona Joana, que não é dito. Não é dito claramente. É só perguntar, qual era, irmão, o problema dessa igreja? Ele não diz. Algo tão íntimo que só o crente de Éfeso sabia. Então eles morreram e levaram para o túmulo dele. O que era realmente o problema lá. Mas que havia um problema, havia. Porque a igreja fracassou com o passar do tempo. Foi uma queda, então, por dentro. Não foi uma queda por fora, porque senão ele teria dito. Olha, eu sei que vocês são relaxados na palavra. Eu sei que vocês são preguiçosos na leitura da Bíblia. Eu conheço o problema de vocês. Não, ele não disse isso, ele disse o contrário. Mas a queda foi por dentro. A queda da igreja de Éfeso é por dentro, ela é invisível. O crente de Éfeso caiu. Lembrando, irmãos, que a igreja de Éfeso, que igreja é o quê? Igreja é uma pessoa? Não, igreja é uma coletividade. Então eu sou crente lá na minha rua, lá no açougue, lá na rua. Mas eu sou igreja mesmo quando eu estou com vocês. Aqui eu estou com vocês, eu sou igreja. Então ele está falando não para um crente de Éfeso, está falando para a coletividade de Éfeso. Então o que caiu foi a coletividade por dentro. Mas é algo tão íntimo que só o crente de Éfeso sabia. Por isso o aviso da carta de Apocalipse é o quê? Eu sei, você sabe de onde você caiu. É só você ler o texto. Ele diz, eu sei, lembra-te de onde você caiu e volta. Ok? Então foi algo tão íntimo que não é dito. Então só o crente de Éfeso sabe. Tem coisa, irmão, que é só com você. As coisas do seu dia a dia é com você, não é comigo. Não é nem da coletividade, é você que sabe. Você sabe que está no caminho errado. Você sabe onde você está transgredindo. Você sabe onde você está ofendendo a Deus. Onde você está tentando enganar o Espírito. É você que sabe, não sou eu que sei. Você pode até me comunicar, mas o problema geralmente é seu. Então em Éfeso aconteceu isso daí. Íntimo, abandono do primeiro amor. O que eles fizeram? Eles estrangularam, eles sufocaram o primeiro amor. Qualquer que tenha sido, eles sufocaram, mataram o primeiro amor. Por quê? Porque o amor não morre. Ou morre? O amor não morre. Você precisa matar. Com indiferença, frieza, desleixo. Você precisa matar o amor, mas ele não morre. Mesma coisa. O que ele está nos dizendo, o que está sendo dito aqui, é nesse sentido. Você não sabe, o problema é tentar especular qual foi o motivo. Qual é o primeiro amor que eles perderam, que eles abandonaram? Qual é o pecado dele? Os crentes de Éfeso sabem. É como o meu pecado, é como o seu pecado. Ele é seu, ele é íntimo, ele é seu. É você que tem que tratar, cuidar com o que nós já sabemos. Como é que a gente trata um pecado? Pecado. Eu até gostaria de te deixar, pecadinho. Você é tão gostoso. É tão gostoso esse pecado. Porque tem pecado que é bom, ele dá até prazer. Eu tenho um pecadinho, é um pecadinho pessoal, mas é tão bom que ninguém nem sabe. Nem vai saber. Nunca vão saber. Então é íntimo, é seu. Então você vai chegar aí e a conclusão que nós temos é que eles foram se afastando gradualmente da coisa mais básica e fundamental deles. Não foi um abandono teológico. Foi um abandono pessoal, íntimo, interno. Caíram por dentro. Então, irmãos, é por isso que muitas vezes, até na leitura do texto bíblico, diz que tem muitas pessoas da igreja que dormem. Não é isso? Quando você lê o capítulo 11 de Coríntios, diz que muitos crentes da igreja estão dormindo, e muitos que dormem. Agora, o interessante aqui, é que esse ensino não é para o mundo, é para a igreja. Eu não posso pedir para o mundano e dizer assim, mundano, lembra-te de onde você caiu. Porque o mundano não caiu, ele já nasceu caído.
Ele já nasceu na lona. Ele já nasceu perdido, pervertido, contrário a Deus. Então ele está falando para a igreja, para o crente, que já encontrou algum equilíbrio na vida, entendeu, Lucas? Que já tem alguma coisa de Deus, que já ouviu o ensino apostólico de Paulo, de Timóteo, de João e de qualquer outro homem sério na história. Ele já tinha um equilíbrio na vida. E por alguma razão, por algum motivo, eles se desbandearam, caíram, sufocaram o primeiro amor, a primeira obra, e o Senhor veio e diz, olha, se você não voltar, eu te removo daí. Então ele está falando para o crente, para nós, dizendo que há um perigo real e imediato nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Ah, eu estou seguro, irmão. Eu estou seguro. Não, Paulo diz, aquele que está de pé, veja que não caia. Então, eu só estou seguro em Cristo, mas eu não estou seguro em mim mesmo. Eu estou seguro em Cristo e na sua palavra. Então é esse o caso da igreja de Éfeso. A igreja do primeiro amor, vocês viram? Paulo chegou, encontrou os discípulos, pregou os discípulos, depois alugou um local, por 3 meses frequentou a sinagoga da cidade de Éfeso, depois morou por mais 3 anos na cidade, pregando noite e dia, com lágrimas nos olhos, ensinando a palavra de Deus. Com o passar do tempo, enquanto Paulo está ali, estão bem. Aí quando Paulo está no fim da vida, vai passando pela cidade, ele diz, olha, eu sei que depois da minha partida, e o termo partida não está falando da partida dele para Jerusalém, ele está falando da partida dele, da ida, da morte, do desaparecimento dele. Eu sei que lobos vorazes penetrarão nessa igreja aí. Está avisando para eles, vocês vão deixar? Esse é o negócio. Vocês vão permitir que a heresia entre? Vocês vão permitir morrer por dentro? Vocês vão sufocar o amor? Vocês vão matar o amor que vocês têm um pelo outro? Vocês vão matar o amor? É isso que ele está dizendo. Mas eu sei que pode acontecer isso. E aí vai, não deu outra. Enquanto Paulo está lá, depois ele deixa Timóteo, né? Dizem que Timóteo morreu nessa cidade. Foi morto, provavelmente foi morto aí. Depois dizem, né? Irineu, no ano 170 da nossa era, diz que João pastoreou a igreja de Éfeso. Né? Isso é relatado apenas nos textos patrísticos, né? No pai da igreja. E a igreja já está como? A igreja está em frangalhos, morta por dentro, cheia de problemas, de dificuldades, de lutas, de disse-me-disse, de relacionamentos fragmentados, de todo tipo de divisão e morte dentro da igreja. Mas eles estão lá. Nós somos igreja tal e tal. Não, né? Não é isso daí. Se sufocar, se morrer por dentro, desaparece. Última lição. A necessidade de dar meia volta e recomeçar. Essa é a vantagem de você aprender, caro Lucas, de você aprender sobre a história da igreja. Essa igreja está aí. A necessidade de se dar meia volta e recomeçar. Por quê, irmã Tereza? Não basta, como eu falei, conhecer a Escritura. Dizer, eu amo a Escritura, Jesus é lindo. Não, eu quero saber o que a gente faz na prática com essas coisas. O que eu faço na prática com isso? Você vai atender o ensino apostólico? O irmão vai voltar para a reunião de oração, irmão. O irmão vai voltar a frequentar o culto, irmão. O irmão vai voltar a louvar a Deus. Ou eu vou ter que ficar de joelho. Oh, irmão, se você vir na igreja, Deus vai te abençoar 1 milhão de vezes. Eu tenho que dizer isso para você? Irmão, se você vai voltar a contribuir financeiramente na sua igreja, eu vou ter que dizer, irmão, que você der para Jesus, Ele vai abrir as portas do céu para você. Eu não vou dizer isso para você, irmão. Eu não vou dizer. Não vou. Então, você, nós precisamos entender que nós muitas vezes precisamos dar meia volta e recomeçar a nossa vida. Não vá para o buraco sabendo que você vai para o buraco. Eu estou indo para o buraco pela graça de Deus. A graça de Deus está te empurrando para o buraco. Eu estou sendo destruída internamente, destruído o meu coração, meus conceitos, minha vida está sendo consumida, arrasada. E eu estou firme, porque se acontecer isso, alguém pode não gostar. Irmão, dê meia volta. Recomece. Ou não é isso que ele está dizendo no Apocalipse? Eu estou lendo errado, irmão, o texto? O que foi que o Senhor falou para a igreja?
O que diz lá, irmão? Vou só ler para vocês. Pode ser que o irmão não trouxe a Bíblia hoje, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 e 2. Se não me engano é isso. Qual que é o versículo aí? 2:4. Olha a necessidade de nós, de você e eu, darmos meia volta em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Ou seja, a gente mesmo vai andando para uma situação de degringolamento, sufocamento, autodestruição e dizer, tudo bem, é assim mesmo a vida. Olha o que diz aí? Vamos ler o versículo 4? Leia para nós aí, irmãos. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, que caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho do teu candeeiro. Então ele deixou a porta aberta. Para o crente, o Senhor deixa a porta aberta. Ele não está afundando para o mundão. Mundano, você quer me aceitar ou não? Você quer se entregar para Cristo ou não? Ele não está falando isso. Ele está falando para o crente, para o irmão, para a irmã, para o homem, para a mulher de Deus, que tem a consciência evangélica, apostólica. Você errou, você vacilou, você pecou, você está se matando, está se sufocando, matando o primeiro amor, dá meia volta e recomeça. Eu até queria, mas eu gostaria que fizesse uma oração especial e me ungisse com a água. Só obedece. A igreja de Éfeso morreu porque quis. Porque quis. Porque faltou ensino? Faltou, irmão? É mais ou menos o seguinte, olha, eu gostaria, tem irmão na minha igreja que eu estou perdendo porque o irmão resolveu ir embora. Olha, irmão, me diga uma coisa, qual foi o maior pastor de todos os tempos? Me diga o nome dele. Qual o maior pastor de todos os tempos? Vocês sabem? Quem? Jesus. Ele tinha um rebanho de 12, não é isso? Quando eu falo rebanho de 12, o grupo mais íntimo dele, não é isso? E ele perdeu. Perdeu seus 12. E um se matou. Então quer dizer que Jesus era um pastor falho. É isso? Jesus ficou por 3 anos. Olha aí, 3 anos de Jesus, 3 anos de Paulo. 3 anos, domingo a domingo com Pedro, Tiago, João, companhia. No final das contas, um deles se perdeu. Então é que Jesus não tem uma boa gestão de pessoas. Gestão de pessoas com pecador. Vou fazer uma gestão de pessoas com os pecadores. Um deles se matou, traiu, entrou para a história. Tanto que eu nunca ouvi falar do pastor Judas. Você já ouviu falar? O pastor da igreja presbiteriana do interior chamado Judas Souza. Não conheço. Nem nome de cachorro a gente põe. Eu acho que não põe. Ô Judas, não põe. Você põe Boris, não é isso? Você põe um monte de nome, mas Judas, nem nome de gato Judas. Não é o nome é lindo. O nome é louvor, né? Tem nada a ver. Mas é isso que acontece. Então, a igreja, a gente precisa ter essa dimensão, esse cuidado. Né? Não foi, no caso, o pastoreio de Paulo. É a pessoa. É você, sou eu. Ele fez todo o possível, deixou todo o ensino sobre todas as coisas lá, durante noite e dia. O ensino do apóstolo, não foi um enviado, foi do apóstolo. Então, qual foi, depois o Senhor, usando a palavra de João, a boca de João, para escrever a carta de Éfeso, o que ele diz? A necessidade que você tem que dar meia volta e recomeçar a sua vida. Não se afunde. Estou sofrendo debaixo do chicote, da pancada, e estou feliz da vida. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. O seu afundamento para a glória de Deus. Perder a sua vida para a glória de Deus. Não, irmão, dê a volta. Dê a meia volta. Recue e recomece a sua vida. Eu tenho 40 anos, acho que eu não vou estudar. 40 anos, não quer estudar. Volta para a escola, irmão. Volta para a escola. Volta. Ou não é isso que está pedindo? Lembra de onde você caiu. Eu não sei onde você caiu. Como é que eu vou saber? Eu sou o Espírito Santo então agora? Lembra de onde você caiu. Errou, vacilou, tropeçou. De onde caísse? Arrepende-te. Está aí no seu telão. Né? Que é uma porta estreita. O irmão acha que é fácil se arrepender?
Você acha que é fácil? Eu sei do meu pecado. Você tem que saber do seu erro, do seu pecado. E você sabe uma coisa, irmãos? Eu não vou ser a igreja de Éfeso, não. Que eu ouvi todos aqueles sermões maravilhosos e poderosos. Foi só o apóstolo morrer, eu abandonei. Você igual o livro de Juízes, né? Enquanto o juiz estava vivo, pronto, irmão. Né? E vai rolar a festa. Foi só o cara morrer, voltou a pecar. Não é assim. Para nós, não. Então, a carta de Éfeso é uma carta assim. Se você ler a história de Éfeso e ver, você vai acompanhar o começo dela, você vai ver o meio dela e vai ver o abandono, a queda por dentro, sumindo, se matando. Lembra-te, pois, de onde caíste, que é uma porta estreita. Tá bom, irmãos? Porque as nossas igrejas não trabalham com isso. Tá bom? Os nossos pregadores flácidos de hoje, eles não trabalham com ideia, irmão. Se arrepende, irmão. Isso aí é pecado, rapaz. Isso aí é um assinte, isso é contra Deus. Volta, recomeça a sua vida. Ninguém prega isso daí. Por quê? Porque a gente prega o quê? A gente prega pra galera. Vai dar tudo certo. Você é mais do que vencedor. Você é a menina dos olhos de Deus. E o cara está no pecado, está no erro, está no sofrimento atroz. E eu aqui, o grande pregador, dizendo, irmão, você é de Jesus. Você já está com os 2 pés na glória. Por isso que a Escritura precisa ser pregada domingo a domingo. Todas as vezes. Fale sobre isso. Por quê? Porque os pecadores são os mesmos. Os mesmos pecados da região de Éfeso são os mesmos pecados da cidade de São Paulo, da região da zona leste de São Paulo. São os mesmos. Entendeu? Eu gostaria de variar e adaptar o meu evangelho. Não faça isso. Diga, irmão, isso daí é fruto de erro, irmão. Isso aí é fruto do seu pecado. Você errou, você vacilou, você aceitou e agora você está colhendo. O irmão quer recomeçar? Você quer refazer? Está na sua Bíblia. E volta à prática das primeiras obras. Aí que está. Deixei o mais difícil para o final, por isso não vai dar tempo. Dona Joana, é assim, ó. Eu já tentei explicar, não sei se a senhora entendeu. O que ele está falando é que essas pessoas tinham um apego realmente bíblico, teológico. Eles tinham. Está aí. Conheça a perseverança, a firmeza, tal. Mas qual é a dificuldade? É o que a gente faz com isso, no dia a dia. Como que eu faço isso florir? Como que eu faço isso ser orgânico, ser real, ser verdadeiro na minha vida, nos meus relacionamentos internos, externos, no dia a dia. É disso que ele está falando. Sim, aí quando diz assim, ó, volta às primeiras práticas das obras, é o seguinte, essa igreja de Éfeso, no período apostólico, ela tinha uma prática que agradava Deus, agradava ao Senhor. Provavelmente, ela evangelizava, ela ensinava, e eles tinham uma... Porque aquela cidade, ela era composta, é que não dá tempo a gente fazer isso, ela era composta por muito misticismo, por muitas coisas. As pessoas começaram a fazer o quê? Agregaram outros detalhes, entendeu? E ficaram com o quê? Com o que é fácil. O quê? O ensino bíblico, um exemplo. Mas a prática do dia a dia, eles deixaram. Por isso que é difícil você dizer, olha, isso era o primeiro amor. Então ele está dizendo que é a prática das obras primárias. Lá no começo, algumas pessoas dizem assim, olha, sabe o que isso aqui me lembra, irmão? Quando eu era crente, eu saía com a Bíblia na mão, eu evangelizava no metrô, no trem, no avião, debaixo d'água, na terra do fogo. Todo lugar evangelizava. Aí, com o passar do tempo, fui ficando um crente especialista. Né? Hoje não, eu só faço debates teológicos. E não é isso. Quando eu era jovem, irmão, jovem ainda, né? Irmão, eu cantava, eu tocava, tudo errado, mas eu cantava. Lá atrás, entendeu? Cantava as músicas heréticas, até para Jesus, mas era até bonito. Evangelizava. Agora não, agora eu virei um crente diferenciado, presbiteriano, soroveteriano, né? Frio, né? São diferentes, tal. Então eu acho que eu tenho que voltar, mas não é isso daí. Não é isso. Entendeu? São coisas que com o passar do tempo, o tempo é perigoso. O tempo ele pode nos afastar de certas coisas. Por exemplo, coisas que nós sabemos que são corretas. Orar na nossa intimidade. Quem faz isso?
a maioria de nós não faz mais. Orar, irmãos. Orar com a xícara de café na mão. Obrigado, Senhor Deus, por este café. Te agradeço. Se o Senhor não tivesse dado, eu não teria. A gente foi perdendo isso. A gente só ora na igreja no domingo. E olhe lá. Leitura mesmo da palavra de Deus. Um culto pessoal. Meu, seu, só você. A gente não faz mais isso. Por quê? Porque nós temos culto. Opa, eu não vou ouvir a pregação fraquinha do irmão Gisel, mas eu posso ouvir a do reverendo Augusto aqui. Então, peraí. A gente vai perdendo o nosso próprio culto pessoal. Eu suponho que seria isso nessa igreja. Eles deixaram alguma coisa que só eles sabiam. É coisa que só o irmão sabe. Eu não tenho como adivinhar. Nem o conselho, nem ninguém sabe. Só você sabe. Alguma coisa prática maravilhosa que você jogou fora, que você esqueceu, deixou para lá e agora está se matando. Esperando que o pastor venha dar explicações para você. Então, a igreja de Éfeso perdeu as primeiras obras. É a única coisa que eu sei. Então, o primeiro amor deles eram as primeiras obras que eles deixaram lá. Vai saber o qual que era, não tem como saber. Então o que eu posso fazer é especular nesse sentido, com muito cuidado. Então quando eu vejo um irmão abandonando a reunião de oração, não vai não, pastor. Está frio, está chuvoso. Abandonando o culto, abandonando a IBD, abandonando a comunhão. Por nada, irmãos. Não, eu estou fazendo isso porque eu tenho que socorrer a minha família, sustentar a minha família. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Sua família um dia vai cuspir você fora. É só você envelhecer e ficar imprestável que você vai ser esquecido. Não faça isso. Não faça isso. Não, é porque eu estou cuidando do meu filho, porque eu tenho meu filho, eu tenho minha filha. Não abandone a fé por causa de família. O próprio Jesus falou, se você não perder pai, mãe, filho, por amor a mim, não é digno de mim. Quem falou foi Jesus. Mas nós hoje não podemos falar isso. Por quê? Irmão fica com medo. Então, não faça isso, irmão. Não faça isso. Tenha coragem. Tenha coragem. Não cometa o mesmo erro da cidade de Éfeso. Porque senão você vai para o mesmo lugar que eles. Sim. Sim. Se hoje um professorzinho, né? Estava conversando com a Nívia ontem, um professorzinho já quer desvirtuar o nosso filho pequeno na escola, imagina os nossos jovens. Então o que a gente faz? Dialoga, irmão, pergunte, conversa, fique lá mesmo. É o que ele está dizendo, irmãos. Há necessidade de você fazer de novo, por favor, recomece. Não, eu já estou com certa idade e eu não mudo mais. Você sabia que esse é o problema? Eu gostaria de falar certas coisas para certas pessoas, mas a pessoa não vai mudar mais. Por favor, irmãos, mude. Dê meia volta e recomece a sua vida. Vejam que ele não diz qual. O problema da igreja de Éfeso, irmã Cris, é que eles passaram a cultuar domingo a meio-dia. Não, ele não diz. Porque o crente de Éfeso sabia. Como você sabe qual é o seu problema? Eu não sei, mas você sabe. Então, esse é o apelo da igreja. Por isso eu coloquei lá com um tema lá bem chamativo, lá bem escandaloso para vocês virem aí. Tá bom? Coloquei o quê? Que o tema que a cidade de Éfeso, ok? Era a igreja do primeiro amor. Era a igreja do primeiro amor. Porém, com o passar do tempo, eles vão perdendo, eles vão jogando fora, vão ficando para trás e perdem todo o seu relacionamento e toda aquela bênção, toda aquela maravilha de um relacionamento poderoso que havia entre si. Entre si. Então, irmãos, eu fico com a orientação apostólica. Eu já sei das coisas. Ele disse, eu sei que vai acontecer certas coisas com vocês. Vocês vão permitir? Essa é a dúvida. Vocês vão deixar? Vocês vão se afundar? Não. Então corra para o evangelho, irmãos. Não cometa o mesmo erro da igreja de Éfeso. Se agarre no quê? Nas obras que você sabe que são corretas. Que você sabe que é de Deus. Porque está na Escritura. E não abandone ela por motivo nenhum. Por causa nenhuma. Por situação nenhuma. Eu vou deixar. Eu vou deixar por causa da minha família. Vou deixar por causa do... Não. Meu trabalho. Não.
Se o Senhor não estiver no centro da sua vida, é porque Ele não está na sua vida. Não, Jesus está aqui no meu ombro. Não, ou Ele está no centro da sua vida, ou Ele não está. Ou a verdade do Evangelho está no centro da sua vida, ou Ele não está. Não, Ele está aqui no bolso, está na lateral. Eu até gosto de Jesus. Ou está, ou não está. Voltemos, irmãos. Olhemos a história da igreja de Éfeso. Eu nem quis colocar os detalhes da cidade lá, só para os irmãos entenderem que a igreja conta o começo, o meio e o fim dela. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Nós voltaremos, se o Senhor permitir, e nós vamos estudar, sabe o quê? A carta que Paulo escreveu a eles. Nós vamos estudar a carta que Paulo escreveu a Éfeso. Os ensinos poderosos e maravilhosos que estão lá, irmãos. Só para você, só para nós. Para a gente o que se deleitar. Pegar aquilo e dizer, olha, só morre se quiser. Só perde se quiser. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ensine cada vez mais. Se não for um bom ensino, ensine para você mesmo. Coloque isso por dentro de você. Porque a queda é por dentro. Entendeu? A queda nossa é por dentro. Nós ganhamos ou perdemos, sabe aonde? No nosso travesseiro. No nosso recôndito. Lá no nosso íntimo. É ali que a gente ganha ou perde. Você não perde na rua. Você não perde aqui. Você perde na sua intimidade. Então a igreja de Éfeso perdeu por dentro. Perdeu na intimidade. Perdeu no coração. Perdeu no sentimento, nos santos afetos de misericórdia. Foi ali que eles perderam. Não seja assim conosco. Amém? Vamos colocar de pé por um minuto.